Olá, amantes da tecnologia. Boa noite a todos. Muito bem-vindo aí à nossa primeira Masterclass, hoje falando sobre laser CO2, né? Que vai ser o início aí de uma jornada de várias Masterclasses que a gente vai ter ao longo dos meses, sempre falando de alguma tecnologia diferente. Mas essa noite a gente escolheu começar pelo laser CO2 porque ele voltou à moda com força, né? E a gente então decidiu passar para vocês várias dicas interessantes de como você escolhe o seu equipamento, né? O que é importante no laser CO2, se você já usa, algumas dicas bem legais para você usar. Eu estou aqui acompanhado hoje pela doutora Helena, cirurgiã plástica, que vai também compartilhar aí algumas dicas muito legais sobre a utilização de CO2. Afinal, a gente já tem muitos anos de estradas aí de laser de CO2, não é isso, Helena? Boa noite, gente. Sim, com certeza. Já temos aí uma experiência e uma vida juntos, né? E tudo começou com laser CO2. Bacana. Bom, então eu vou compartilhar a tela. Vocês se sintam à vontade de fazer perguntas para a gente. Pode me perguntar. Aliás, eu queria levar essa masterclass como um bate-papo. Se vocês não quiserem perguntar ao vivo e a cores, aqui em cima vocês têm o balãozinho do chat. Você ativa o chat, coloca as perguntas ali, que a gente vai respondendo ao longo do nosso bate-papo. E no final também a gente pode abrir, se vocês quiserem abrir a tela e fazer perguntas aí, aproveitar a nossa experiência sobre isso, ok? Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Vocês me avisam aí se tiver direitinho, ok? Está compartilhando aí, Helena? Abre o som. Tá certo. Isso. Tá certinho. Está aparecendo a aula? Tá aparecendo a chamada da aula, a Legal, evolução do vocês estão me laser escutando bem, CO2. né? Legal. Então, vamos para frente aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Boixá, eu sou engenheiro do ITA, tenho a especialização, né, mestrado e doutorado em lasers, né? E vocês podem estar se perguntando, né, por que que o engenheiro do ITA está aqui falando de laser para a gente numa terça-feira à noite, né? Bom, vale a pena a gente contar uma historinha aí. Realmente a minha vida com laser começou na área de lasers industriais. Mas em 95, né, portanto, no século passado, olha só, já fazem 30 anos, surgiu a oportunidade de ir para Israel para trabalhar com lasers médicos. Então, eu saí literalmente do chão de fábrica, de uma fábrica de autopeças no ABC Paulista, e fui parar num bloco cirúrgico em Tel Aviv, em Israel, para aprender sobre lasers cirúrgicos. E na época era só lasers cirúrgicos. O laser na área de estética veio aparecer em 98, 99, né? Mas eu gostei tanto dessa área de lasers médicos que estou nela até hoje. Casei com cirurgião plástica, a doutora Helena está aqui. A nossa história começou exatamente por causa do laser de CO2 lá atrás, quando eu estava apresentando laser de CO2 para os cirurgiões plásticos na época. Na época, os dermatologistas não investiam ainda em tecnologia, né? Era mais os cirurgiões plásticos. Foi aí que nós nos conhecemos e que a nossa história começou. Ela começou com laser. Então, uma história de luz, uma história iluminada, que está aí até hoje, né? Eu tenho também alguns capítulos de livro escrito com parceiros dermatologistas, sendo que esse último aqui, da doutora Célia Calil, vou colocar o monitor aqui para ficar melhor, é o mais recente, onde a gente tem aí diversas coisas novas, né? Inclusive falando sobre radiofrequências e tudo mais. Deixa eu sair aqui desse menu aqui. Tá aparecendo um menu aí? Não é? Ah, sumiu. Ok, os livros, beleza? E atualmente eu montei aqui o Instituto Álvaro Boixá para fazer cursos, mentorias e dar cursos online. Inclusive, eu quero já deixar para vocês o convite para o nosso hands-on, que vai ser um curso de cirurgia, agora no dia 31 de maio. Está aqui o QR Code, se vocês quiserem mais informações ou se inscrever no curso. Vai ser um curso dado aí por mim e pela doutora Helena no dia 31. Vão ter cirurgias ao vivo, então é um curso com vagas limitadas. Vocês vão fazer as cirurgias, não vão ter vários pacientes em que vocês vão poder praticar corte e também resurfacing. Fica aí o QR Code.
Mais tarde eu apresento isso mais para vocês, né? Bom, mas por que o CO2 voltou, né? Fica aquela pergunta, né? Uma das razões por que o CO2 voltou é por causa desses resultados maravilhosos, né? Que a gente tem com lasers de CO2, né? É, e é coisas que só um tratamento um pouco mais agressivo realmente consegue fornecer. Repare, isso aqui é o resultado de 2 sessões somente com o CO2 fracionado. E uma outra razão foi que agora, recentemente, a Anvisa proibiu o peeling de fenol. E o fenol era o que conseguia dar os resultados que o laser de CO2 dava, né? Então, órfãos de fenol e querendo alguma coisa um pouco mais agressiva, que realmente decide na parte de rejuvenescimento, o pessoal está voltando para o laser de CO2. Então, antes de falar do laser propriamente dito, eu vou passar umas dicas para vocês de umas coisas bem básicas, mas o que eu acho fundamental para vocês entenderem o papo nosso de hoje à noite. Aliás, não só de hoje à noite. São dicas que vocês vão poder aplicar para qualquer equipamento que emita radiação eletromagnética, como radiofrequência, como laser, como até a lâmpada da sua casa. Vamos lá. Primeira coisa, energia, pessoal, a gente mede em joules. Potência, a gente mede em watts. Um é banana, o outro é cenoura. Então, cuidado para não confundir as coisas. Legal? Energia é uma coisa, potência é outra. Porém, eles se relacionam. Numa relação, uma formulinha muito simples. Como engenheiro, não podia deixar de mostrar pelo menos uma formulinha para vocês essa noite. Mas é uma fórmula simples, olha lá, é uma conta de multiplicar. O que essa fórmula diz para a gente aqui? Imagina que você tem na sua casa um carro de 300 HP, mas ele está parado na sua garagem. Olha lá, tempo zero, né? Então não está acontecendo nada. Agora, experimenta acelerar os seus 300 HP 3 segundos. Aí aparece, sim, o seu prazer de dirigir, a energia. O que eu quero dizer com isso? Que o efeito na pele, pessoal, é proporcional à energia, não à potência que você está colocando. Ele é proporcional ao produto da potência do seu equipamento, vezes o tempo que você deixa ele ligado. Então, cuidado quando você fala, eu tratei com tanto de potência, eu tratei com tanto de energia. O ideal é você falar energia, porque o efeito na pele é proporcional a esse produto. Vou dar alguns exemplos. Imagina lá que eu tenho, olha lá, um equipamento super potente, 60 watts. E eu preciso de 60 joules para fazer um belo rejuvenescimento. Então, com um laser de 60 watts, eu preciso deixar ligado só um segundinho, eu já consigo. Mas eu vou lá e falo, não tenho equipamento de 60 watts, eu tenho um equipamento mais simplesinho, eu tenho equipamento de 30 watts só. Mas olha o que acontece. Você vai ter que deixar ele ligado o dobro do tempo. E a gente sabe que isso no mundo do laser pode ser fatal. Então vai a primeira dica de ouro da noite. Equipamentos com maior potência vão te dar pulsos mais rápidos. Com isso, eles vão ser mais seguros e mais eficientes. Guarda essa formulinha. Eu vou voltar nela um pouquinho mais na frente. Vamos embolar um pouco mais o meio de campo. Vamos entrar na história com o spot size que você está usando. O spot size ele é muito importante, porque ele vai te dar a concentração da luz do seu laser. Isso aqui é igual você pegar uma toxina e você diluir ela 1:3. Funciona? Agora, se você diluir a toxina 1:10, você já não tem tanto resultado, né? Eu mudei a toxina? Não. Eu mudei a concentração. Então, no mundo do laser, a gente também muda a concentração, mudando o nosso querido spot size. E, para isso, a gente muda a posição da lente. Lembra aquela história do foco? Olha lá. A lente focaliza a luz num ponto, e com isso a nossa fluência é muito alta. Então, o efeito na pele é máximo, ou a fluência é máxima. Conforme eu afasto do foco, o que acontece? A fluência vai diminuir. Com isso, eu diminuo o efeito. Então, tem um filmezinho aqui, simples, mostrando isso, uma lente no sol, e a gente quer colocar fogo no papel. Olha lá, o spot grandão não tem fogo. Mas conforme eu vou diminuindo o meu spot, diminuindo, aí sim eu consigo colocar fogo no papel. O que eu mudei aqui? Eu mudei a luz do sol? Não. Eu mudei concentração.
Eu mudei o quê? Eu mudei a fluência que eu estou usando. E assim é no mundo do laser. Se a gente pegar um feixe de laser, a gente passa ele pelo seu handpiece, pela sua caneta, ou pelo seu handpiece fracionado, ela vai focalizar num ponto muito pequenininho. E olha lá, no foco, a gente tem fluência máxima. Então eu tenho o meu máximo de efeito. Eu vou conseguir cortar, eu vou conseguir furar profundamente, que é o que mostra aqui com o spot pequenininho. Agora, conforme eu vou afastando do foco, olha o que acontece. O spot size vai aumentando, com isso a fluência diminui e o meu efeito diminui também. No caso de um procedimento cirúrgico, isso até ajuda. Porque o que acontece? No foco, eu consigo cortar, fora do foco, eu mudo, eu faço só uma coagulação. Então tá aqui, olha lá. Normalmente as canetinhas de laser, elas têm, né, uma ponteirinha ali que encosta na pele para te dizer a posição exata, né, do foco na pele. E depois, se você afasta da pele, você aumenta aí a sua, diminui, aliás, né, diminui a fluência, diminui a concentração e você muda totalmente o efeito. Eu mudei a energia do laser? Não. O que eu mudei foi concentração. Então, se liga nesses pontos aí que são muito importantes: energia, potência, tempo e a nossa fluência. Legal? E agora, antes de entrar na parte do laser propriamente dito, né, do nosso laser de CO2, eu vou passar a bola aqui para a doutora Helena, que ela vai contar um pouquinho da história, de como essa história que o laser CO2 entrou na parte de estética. Helena, conta para a gente aí um pouco da história. Tá, é muito legal. Na década de 90, deixa eu abrir minha apresentação aqui, que eu acho que vai ficar mais dinâmico. Vou compartilhar minha tela. Bom, é, peraí. Você está vendo a minha tela aí? Ó? Sim, agora é só coloca no modo de apresentação. Sim, então aqui nós Aí, estamos, beleza. né, na nossa aula no dia de hoje, falar um pouquinho do laser de CO2. Vou me apresentar, eu sou cirurgiã plástica, estou em Belo Horizonte, sou membro titular da Sociedade, né, Brasileira de Cirurgia Plástica e de laser também, em, em medicina e cirurgia. E também já trabalho com tecnologias associadas aos procedimentos cirúrgicos há alguns anos. E como a gente já citou, o Álvaro falou, eu tive a oportunidade de começar a minha vida, a cirurgia plástica, fazendo laser de CO2. Então, laser de CO2 foi o primeiro laser na estética, no rejuvenescimento da pele. Isso na década de 90, era um laser 100% ablativo, e com isso a gente conseguia resultados maravilhosos, né? Além de podia se fazer a parte cirúrgica e a parte de rejuvenescimento. Então, eu conheci o nosso professor exatamente com esse laser de CO2, que foi esse aqui. Na década de 90, o laser totalmente ablativo, como esse desenho aqui mostra para a gente, quando a gente tratava, a gente vaporizava o tecido da superfície toda. Tanto o laser CO2 quanto o Erbiag, os dois ablativos, eles tinham esse sistema de varredura e a gente fazia um resurfacing, provocando um grande estímulo de colágeno na derme, com estiramento das fibras de elástico, por esse efeito térmico maravilhoso que ele causava. Mas era um laser, olha só que resultado brilhante. Aqui nós temos um antes e um pós, 8 anos depois dessa minha paciente, e é um resultado bem impactante, com uma sessão só. Então, era isso, a gente fazia um tratamento agressivo com resultados maravilhosos. Essa paciente me mandou uma mensagem recente, essa semana, no Instagram, exatamente com esse papo da gente falar muito de CO2. Atualmente, todas as minhas cirurgias eu associo ao laser de CO2. Ela me mandou uma mensagem, falando: doutora, você lembra de mim? Eu fui sua paciente em 1998. Desde então, nunca mais fiz outro tratamento na minha pele, que é elogiado até hoje. Mas para chegar nesse caso, olha como que a gente passava: um pós prolongado, um eritema intenso, às vezes uma revitalização demorada. Então, tinha limitações para indicar que a paciente tinha que se programar para aguardar uma recuperação, muitas vezes estendida. Ela tinha que imaginar que pelo menos um mês ali para se recuperar. Então, a gente tem que lembrar que resultados impactantes, mas com algumas dificuldades, sim, né? Aqui um outro resultado impactante, uma paciente minha também, que além do resurface, a gente fez a blefaro, que é a pálpebra superior, e a transconjuntival.
Bom, mas aí, em 2003, o professor Rock Sanderson, ele desenvolveu o laser fracionado. E o primeiro laser fracionado não foi o CO2, foi um laser de 1550, um EB em fibra ótica, e criou-se a partir de então o conceito das MTZs, que são as microzonas térmicas. Ou seja, cada furinho que qualquer laser fracionado coloca na pele, a gente chama de microzonas térmicas. Quanto mais delicado esse microfurinho, quanto mais o fininho, né, que esse laser consegue colocar na pele, melhor qualidade do seu laser. Como a gente pode ver aqui, ó, quanto mais furinhos eu coloco, maior densidade desse tratamento. Mas, para bons resultados, e sempre buscando, às vezes, um resultado, um CO2-like, um resultado equivalente a um laser CO2, olha aqui, 4, 5, 6 sessões. Então, a gente conseguia alguns resultados muito interessantes, mas aí precisava de várias sessões. E no caso aqui do Fraxel, que foi o primeiro laser, ele não era um laser ablativo, ele era um laser não ablativo. Então, chegando no CO2 fracionado, então logo a seguir, por essa qualidade, por essa controle e delicadeza, fracionou-se o laser CO2, então passou-se a ter um laser com sua eficácia já sabida, melhor ainda. Olha aqui um pós-imediato, completamente diferente e mais tranquilo. Um pós já depois de 2 sessões, então aqui a gente tem isso confirmado, né? O fracionado trouxe um maior controle e mais delicadeza para a eficácia do laser CO2. Aí, chamando a atenção para esse nosso começo, eu acho que agora o Álvaro podia explicar um pouquinho mais para a gente sobre totalmente a parte física e técnica e por que o laser de CO2. E porque, como ele já falou, né, voltou à tona. Fomos em mais de um congresso esse ano, em Paris. Você via todas as empresas no mundo tinham laser de CO2 para oferecer para a gente, não foi verdade, Alvo? É isso aí, Helena. O laser voltou com força. Inclusive, eu estive aí agora num congresso que foi o INCAS, né, lá em São Paulo. Para de compartilhar agora a sua tela para poder compartilhar. Uhum. E eu fiz até um filminho que eu coloquei no WhatsApp, que ficou um post bem engraçado, mostrando um monte de laser de CO2 lá, várias empresas que tinham laser de CO2 lá ó, no Congresso, né, oferecendo diversas lasers CO2, cada um com sua tecnologia diferente, inclusive lasers híbridos, né? Mas eu queria passar para vocês algumas dicas que são fundamentais nessa história do laser de CO2. Afinal, a gente tem tantos anos aí lidando com essa tecnologia e já passamos por tecnologias diferentes, né? Então, eu vou compartilhar aqui para a gente falar um pouquinho agora, especificamente, né, do laser de CO2 e o que que a gente tem aí de moderno, o que que seria interessante para a gente observar. Então, a gente tem lasers pequenos, lasers grandões, até os lasers híbridos agora, né, como esse que é o Dual Glide da Deca, que são 2 lasers aí dentro da caixinha. E o que que é interessante, assim? Por exemplo, você vai escolher um laser, né? Então, eu vou dar uma dica de ouro agora para vocês. Os equipamentos antes, eles usavam esse tubo de vidro aí. Tá vendo? Que esse aqui, inclusive, é uma foto do nosso, né? O nosso antigo Charplan, Helena, olha ele aí, trocando o tubo de vidro há um tempão atrás, né? Porque o tubo de vidro, ele tem alguns problemas. Ele dá manutenção, porque você precisa de água para refrigerar, e ele não tem uma durabilidade tão grande. Nós Então, fizemos 2 atualmente, trocas em 10 anos, lembra? como que é? Ao longo de 10 anos, a gente teve que trocar 2 ou 3 vezes, com uma certas Exatamente. Então, dificuldades. mesmo que os mais atuais, que tenham tubos um pouco melhores, mas você vai ter que trocar. E depois que vai ter a bomba de água, a refrigeração de água. Então, tem vários componentes lá que complicam a situação. Os mais modernos, né, que eu acho que seria ser o de escolha para vocês, são esses que usam sistemas selados. Como esse aqui, ó, no braço do robô, cortando uma chapa de aço de 12 milímetros, um CO2 cortando aço. E aqui ao lado vocês veem como ele é. A refrigeração é a ar, e isso fica dentro do equipamento, é excitado com radiofrequência, então ele tem uma eficácia muito grande, né? O nosso aqui na clínica, por exemplo, nós compramos ele em 2012, então é um equipamento aí que já vai para 13 anos de uso e a potência é a mesma, com a mesma eficácia. Então, deem preferência para sistemas que são selados. Essa é a primeira dica.
Depois, todo laser de CO2, aliás, não só o CO2, mas outros lasers também, usam essa estrutura que é o braço articulado, para transportar o laser, né, de onde ele é gerado, da fonte, até chegar na sua mão, que é o handpiece. O braço articulado, olha lá, ele é um conjuntinho de 7 espelhos. Então, em cada cotovelinho, você tem um espelho. Então, por isso que é uma estrutura que você precisa tomar um certo cuidado. Porque se você bater, esses espelhinhos podem sair do local, e aí tem aquela história de, meu laser está desalinhado. Às vezes não é o laser, porque o laser é uma caixa selada, mas é o braço. Se o braço sai de alinhamento, você perde eficácia na hora de você tratar, ok? A grande maioria de todos esses lasers atualmente, eles vêm completos, vêm com as ponteiras fracionadas, com as ponteiras cirúrgicas e também com as ponteiras ginecológicas, né? O laser CO2 entrou aí com força na parte de rejuvenescimento íntimo e está sendo muito utilizado. Então você tem, eles já vêm com as ponteiras ginecológicas para você tratar. E fica uma dicasinha aí, por exemplo, vocês estão vendo essa ponteira cirúrgica aqui, você vê que tem de 50 e de 100. A dica é o seguinte: quanto menor é o comprimento focal, a de 50, menor é o spot size. Então, o seu corte é mais fino. Um 100 milímetros vai dar um corte mais grosso, talvez você precise isso para estruturas maiores. E o 50, para você cortar a pele, é um corte bem fininho. Como que o CO2 atua na pele? A gente vai para aquela boa e velha figura da nossa querida fototermólise seletiva, que eu sempre falo que a gente pode colocar divisão aqui no ND-IAG, né? Ele é um divisor de águas nessa história, né? Porque para a direita do ND-IAG, né? Quando você vai aqui para a direita, a absorção é água. Então, são os lasers para rejuvenescimento. Para a esquerda, a absorção é pigmento, né? Vermelho, escuro. E aí são os lasers que vão tratar parte de pigmentação, vasos, essa coisa toda. E na parte de água, o que muda os lasers é o quanto que eles absorvem. E o CO2 está aqui. A grande jogada do laser de CO2, a grande beleza, eu diria, dele, é que ele está num ponto da curva que ele te dá um mix de ablação e efeito térmico que dá um resultado que nenhum outro equipamento dá. Mas aí fica aquela pergunta, né, pessoal? Laser ablativo, laser não ablativo, qual é a diferença deles, né? A diferença deles é pura e simplesmente comprimento de onda. Porque você vê, o laser CO2 está num ponto onde a absorção da água é muito grande, é mais de 1.000. Enquanto que um outro que é não ablativo, um famoso aí, o 1550, por exemplo, ele está num ponto onde a ablação é só 10. Né? Então, realmente é muito pequena, a diferença é muito grande. Então, enquanto que esse aqui consegue evaporar, fazer um buraco na pele, o outro simplesmente coagula. Está aqui as histologias para vocês entenderem. E, novamente, olha só, qual é a beleza do laser de CO2? É que, além de você fazer esse furo mecânico, você tem uma coagulação ao redor do furo, que nós já vamos ver como a gente controla essa coagulação, e você tem o efeito de retração provocado pelo efeito térmico, né, da ação do CO2 na pele. Só de curiosidade para vocês, um CO2 quando bate na pele, ele vai a 180 graus. É uma temperatura realmente muito alta, você evapora com tudo, né? Então isso precisa ser muito bem controlado. Enquanto que os não ablativos, olha lá, ele faz essa coluninha de coagulação, chegando aí no máximo a 60, 70 graus. Mas fica aí até aquela pergunta, né? E como é que eu controlo isso, Álvaro? Pô, o negócio para mais de 100 graus, você evapora tudo, então eu vou queimar, vou torrar a pele? O segredo está como você pulsa o laser, né? Então, o grande segredo, e aqui eu vou gastar um tempinho para que vocês entendam bem essa parte, é que você precisa que os equipamentos pulsem num tempo igual ou menor que o tempo de relaxamento térmico da pele, que vem lá também da nossa querida fototermólise seletiva. E já dando a dica de ouro para vocês, ó, o tempo da pele é 1 milissegundo. Então, se você quiser reduzir efeito térmico, você precisa pulsar mais baixo do que 1 milissegundo. Né? Então, olha lá, se eu quero fazer uma coisa que se aproxime da lâmina fria, eu tenho que dar pulsos extremamente rápidos. Então, tem aqui um filminho muito bonito do Ultrapulse, da Luminous, que mostra esse efeito. Olha lá, se eu uso um pulso longo, muito grande, um laser CW, olha só o que acontece, né? Vou até dar um pause aqui. Eu tenho furo, mas aí eu dou tanto tempo, né?
do calor se propagar, que eu acabo tendo essa necrose ao redor do furo, né? Então, isso não me interessa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pulsar rápido. Então, surgiram aí no mercado os superpulsados, que já conseguem pulsar menos do que 1 milissegundo. Então, se você olhar, eu consigo fazer o meu furinho e já com um efeito térmico menor ao redor do meu furo. E mais agora, mais atualmente, a gente tem impulsos até mais sofisticados do que esse, que são os chamados, né, lasers ultrapulsados ou high pulses. Cada empresa dá um nome diferente aí. Mas no fundo, é que você tem que pulsar a coisa tão rápido, tão rápido, tão rápido, que você não tem esse efeito de queimadura. Você minimiza o efeito ao redor do pulso, que é o que fala a nossa fototermólise seletiva. Você precisa pulsar mais rápido do que o pulso, né? Então, voltando àquela nossa formulinha, né, que eu coloquei lá, olha lá, potência vezes o tempo. Aí o que acontece? Se eu tenho um equipamento mais fraquinho, de 30 watts, o meu pulso está muito acima do meu tempo de relaxamento térmico. Já se eu pego um laser parrudo, olha lá, uns 60 watts, por exemplo, que é o que está começando a aparecer no mercado, vários equipamentos de CO2 de 60 watts, que isso já é muito bom, eu já consigo pulsar igual ao tempo de relaxamento térmico. E eletronicamente eu consigo até pulsos mais rápidos que isso. Agora, se eu realmente extrapolar isso, olha só, se eu for para uma potência de pico muito alta, que é o que eu consigo com os super pulsos e com os high pulses, olha lá o meu tempo, 250 microsegundos. Então, realmente aqui você consegue fazer aquele furo maravilhoso, né, fracionado ou cortar a pele sem o efeito colateral, sem o efeito térmico. Então a gente consegue essas histologias maravilhosas que vocês estão vendo aqui. Então repare que o que eu estou mudando de cada uma dessas histologias aqui é a energia. Então, aqui está a energia que foi utilizada. Energias baixas, eu estou bem superficial. Mas olha só, como eu consigo ir a mais de 2 milímetros de profundidade dentro da derme para tratar uma cicatriz de acne, para tratar uma cicatriz inestética, sem coagular o bordo desse furo. Para isso, eu preciso de potência, eu preciso de pulsos extremamente rápidos. Então, lembra, porque isso é uma dica muito importante. Quanto mais potente é o laser, não é que ele fica sofisticado, não, eu consigo pulsar mais rápido. E aí eu consigo esses ultrapulsos, superpulsos, cada um tem o seu nome lá, mas a ideia é que você consiga pulsar quanto mais rápido ou tempo menor do que 1 milissegundo, melhor vai ser a coisa, né? E aqui está, então, a energia. O que a energia manda no laser CO2? Lembra que eu falei para vocês que a energia ela é importante porque o efeito na pele é proporcional à energia que você está entregando. Então, vocês viram as histologias, você vai controlar a profundidade de abração, não é isso? E você também controla a quantidade de colágeno que você faz e a contração da pele. Porém, eu vou dar uma outra dica legal que a gente pode manejar no laser CO2 para fazer contração de pele, que é mexer na potência. Como vocês lembram da formulinha, se eu diminuo, né, a potência, né, olha lá, uma potência de 30 watts, eu tenho esse nível de coagulação. Já se eu diminuo a minha potência, né, o que acontece com o meu tempo? O meu tempo aumenta muito. Então, com isso, eu vou cozinhar mais a pele, eu vou ter mais skin tightening. Então, um truque interessante no laser CO2 é você baixar a potência, alongar o pulso, e aí você vai ter mais tightening, correto? Porém, isso aqui é igual aquela história de cozinhar a carne, né? Se eu quero cozinhar a carne, eu baixo o fogo e alongo o tempo. Mas eu tenho que abaixar o fogo. Porque se eu manter tudo alto, aí eu acabo tendo efeitos colaterais muito ruins. Então aqui vai aí uma dica interessante. Se você reduz a potência, você aumenta o efeito térmico. Isso é interessante para você ter mais contração, tá? Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque eu não quero queimar a pele, não quero ter efeito colateral. E o segredo sempre está no tempo. Uma outra coisa que a gente varia nos lasers, principalmente nos lasers fracionados, é a densidade, a quantidade de pontinhos que eu coloco lá. Se eu coloco poucos pontinhos, ou como a Helena falou, poucos MTZs, eu tenho um tratamento razoável, né? Conforme eu aumento a minha quantidade de MTZs,
eu aumento a densidade, né? Eu vou ter tratamentos aí um pouco mais agressivos. E aí eu controlo. Então, às vezes, a agressividade do seu tratamento não está na energia que você usa, está assim na densidade que você coloca. E também a dor. Se você trabalha com densidades mais baixas e faz mais passadas, vai ficar mais interessante para o paciente, vai doer menos, né? Então, eu sempre brinco que os tratamentos com laser de CO2 é uma gangorra entre energia e densidade. Se você joga muita energia para chegar mais profundo e estimular mais colágeno, procura trabalhar com densidades mais baixas. Já se você trabalha com energias mais baixas, ou seja, potências maiores para poder dar mais skin tightening, então você pode jogar a densidade para cima. Se você trabalha nessa gangorra, é uma forma legal de você trabalhar bem seguro e ter resultados lindos. E já já a Helena vai dar algumas dicas para vocês. Mas onde, Álvaro? O meu equipamento só mostra energia, o meu equipamento só mostra potência. Então, eu peguei uma foto aqui de alguns, né, do nosso velho de guerra aqui, o nosso Dual Deep, para mostrar para vocês onde está a nossa formulinha de energia, potência vezes o tempo. Olha lá, energia de 60 milijoules. Tempo, 2 milissegundos. Potência, 30 watts. 2 vezes 3, 6. Vamos pegar um outro equipamento qualquer aqui, um outro CO2. Olha lá, eu tenho uma energia de 18 milijoules. Cadê o meu pulso? Meu pulso está aqui, ó, 0,3 milissegundos. Cadê minha potência? Esse é um equipamento parrudo, de 60 watts. Então, 0,3 vezes 60, 18 milijoules. E quando eu mudo para o meu modo de corte, e aí sim esses pulsos ultra rápidos entram em cena, né? Tá ele aqui de novo. Então, olha lá, a energia está lá no centro. Então, eu sei que para fazer um corte bacana, eu preciso de 30 milijoules. Eu soco a potência lá, jogo no máximo do equipamento e olha o meu tempo lá, 500 microsegundos, bem abaixo do tempo de estímulo, desculpa, do tempo de relaxamento térmico na pele. Então, com isso, eu tenho um corte seguro. Então, procura ver no painel do seu equipamento onde está a duração de pulso que você está usando, que são os milissegundos, a energia e a potência. E você vai brincar. Você não consegue variar todos eles, porque eles são ligados pela forma. Então, às vezes você varia a energia, às vezes tem equipamento que você varia a potência, às vezes tem equipamentos como esse que você está vendo aqui, que permite você variar a duração de pulsos, que esses são até mais interessantes, né? Então, lembra dessas regrinhas que são muito bacanas. Bom, uma coisa que eu tenho visto aí muito no mercado agora é que o pessoal está divulgando essa história de CO2 frio. Helena, você já ouviu falar de CO2 frio? Fala aí. Nossa, você acabou de falar, né? É a temperatura que chega, que nós estamos vaporizando. Então, se o laser é ablativo, seja um CO2, até um outro ablativo, um hélio, se ele está vaporizando o tecido, não tem como isso ser frio. Você está gerando Pois calor. é. E o Pois é, mas a gente efeito que está a gente vendo aí, né? tem é térmico, o efeito bom. É um efeito térmico. Exatamente. O leite CO2 é fototérmico, né? Então, vamos desmistificar essa história de laser frio. O que que é isso daí, né? Na realidade, né, como eu falei, quando o leite CO2 é absorvido, ele vai a mais de 100 graus. Então, você evapora. Então, na realidade, o que eles chamam de frio são lasers que dão pulsos muito curtos, né? Mas lembra que sempre tem um efeito térmico residual. Então, sempre vai ter aquela ardênciazinha, sempre vai ter alguma coisa residual que vai ficar lá de efeito térmico, ok? Mas o que eu mostrei para vocês até agora é que é muito importante essa história do pulso muito curto, beleza? Bom, então antes de passar a bola aqui para a Helena, para ela falar alguma coisa, eu queria fazer uma enquete com vocês aí que estão aqui assistindo a gente, né? O que que vocês gostariam na próxima Masterclass? Então, mira aí o seu celular para esse QR Code e responde aí o nosso quiz, né? As nossas perguntas aí. Eu coloquei essas três opções. Se vocês querem que a gente fale de kill switch picosegundo, ou dos efeitos do rejuvenescimento não ablativo, esses comprimentos de onda mais populares, ou o que está super na moda agora, né? A radiofrequência monopolar, aí, com o Olígio X e vários outros equipamentos entrando no mercado. Coloquei o que vocês querem ver na próxima Masterclass. Aponta aí a câmerazinha por QR Code, responde o nosso quiz, daqui a pouco eu mostro quem ganhou. E
para terminar, fica mais uma vez aí o convite para vocês participarem do nosso curso cirúrgico, que vai ser no dia 31. Vão ser cirurgias, então são poucas vagas, né? Que a gente vai ter para vocês entrarem, vocês fazerem a cirurgia, vai ser transconjuntival, palpo posterior e também usar o resurfacing em cima da pele. Beleza? Então tá aí o QR Code, se vocês quiserem mais informações do curso, mira para cá, responde o nosso quiz. Enquanto isso, eu passo a bola aqui para a Helena. Helena, agora dá umas dicas para a gente aí de como você faz os tratamentos com laser CO2 e o que mais você pode fazer com laser CO2 além de rejuvenescimento. Ok. Eu separei aqui uma aulinha, vou compartilhar com vocês. E, pessoal, olha, Exatamente. lembra que se vocês tiverem pergunta, inclusive nós já temos uma pergunta aqui, né? A gente já vai responder. Vai colocando aí no balãozinho, encontra aí o balãozinho do chat, coloca as perguntas aqui. E se vocês quiserem abrir e participar e perguntar para a gente também, são muito bem-vindos. Helena, com você. Tá, vou passar de uma forma aqui bem resumida mesmo, que a gente faz com laser de CO2, e hoje o laser fracionado, como o Álvaro falou muito bem Eu para a acho que você está gente. compartilhando a tela errada. Não, tá certo. Compartilha a janela, porque o que está aparecendo para a gente aqui é um monte de telas suas aí, e não a Ó, sua aula. não, peraí. Compartilha a janela que está a sua aula. Para de compartilhar esse, Tá, peraí. para de compartilhar esse, Tá, e agora vai na outra tela sua, que está a sua aula, e compartilha que está a sua aula. Vai na janela. janela. Coloca aí, compartilhar, procura a janela que está a sua aula. Já tá. PowerPoint. Agora, Aí, esse aí. Esse. Agora coloca no modo de apresentação. tá. Então, Manda bala. eu separei aqui uma aulinha, principalmente com laser, quando ele se tornou fracionado, ele saiu do bloco cirúrgico, né? Então, quando a gente começou lá na década de 90, 1997, 98, era 100% no bloco. Mas com laser fracionado, ele realmente veio para o consultório e os dermatologistas passaram a utilizar com uma frequência muito grande, como todos sabem. O objetivo primordial é a melhoria da qualidade de pele, né? E por isso que eu coloquei aqui, a gente saiu da face. O laser totalmente ablativo, a gente focava muito em face e mesmo assim tivemos alguns problemas. E quando tentava se sair da face, tinha-se realmente problemas dramáticos, cicatrizes, retrações. Com o fracionado, pela delicadeza, como a gente já falou, a gente sai da face e começa a tratar pescoço, colo, mãos, de uma forma bem interessante. Melhora um pouco a flacidez, tem sua limitação, né? Mas melhora. Podemos tratar algumas lesões superficiais, como ceratose, chantelasmas. Aquelas rugas de difícil resolução na parte da cirurgia, que a cirurgia não resolve, é uma ótima indicação até para associar à ritidoplastia. Cicatriz de acne é muito importante essa indicação, lembrando que não deixa a pele 100% lisinha, mas melhora bastante. A gente consegue tratamentos profundos. A cicatriz cirúrgica, cicatriz às vezes inestética, e tem o modo cirúrgico dos lasers, é onde a gente pode cortar tanto uma blefaroplastia como a otoplastia. Nos casos, então, como são os tratamentos clássicos, né, que é o fotorrejuvenescimento, a gente pode indicar tratamento de chantelasma, seringomas, as hiperplasias sebáceas, cicatriz, estrias, né? Cotovelo, vocês vão ver um resultado interessante de melhoria da qualidade da pele de uma área, de uma queixa diferente. Lóbulo de orelha, lóbulo lacerado, e a orelha de abano, como são casos que às vezes eu faço. Para começar no modo cirúrgico, eu reservei aqui um pedacinho dessa cirurgia, que é uma transconjuntival, né? Então, a gente corta com precisão, e já chegando ali na área da gordurinha, e uma vez que tratou a gordura, a gente vai fazer a parte do resurface. Reparem como a gente consegue identificar a retração da pele. Então, nesse caso específico, foi feita a transconjuntival, né, bléfaro inferior, e não foi retirado pele. Então, foi feita a retração da pele apenas com o resurface. Ó, eu estou identificando esse paciente aí, ó. Esse paciente, nosso professor, há quase 10 anos, foi feito o tratamento da bléfaro transconjuntival,
e o resurface, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Nesse momento, não foi retirado pele na parte superior, uma vez que não tinha indicação, e a gente sentiu uma melhoria com uma retração importante. Aqui eu trouxe esse caso de transconjuntival numa negra, para mostrar que nesse caso eu fiz a cirurgia internamente, mas nesse caso eu não fiz o resurf externamente. Então, mesmo sendo fracionado, a gente tem que lembrar das algumas indicações e contraindicações relacionadas ao fototipo, tá? E principalmente fazer em áreas parciais, você vai ter degrau de cor. Então, fica uma dica. Se for tratar um fototipo alto com o CO2, a gente tem que pensar na energia, num tratamento mais suave e talvez um preparo de pele bem feito. Aqui já é um caso de uma pele mais clara, um fototipo mais claro, que foi feito a transconjuntival e sim foi realizado o tratamento em toda a face, principalmente na área palpebral, sem ressecção de pele, com uma boa retração. Então, gente, o laser CO2 voltou, tá na moda, tá todo mundo querendo fazer laser CO2. Como eu falei, praticamente todas as minhas cirurgias eu faço o laser associado. Lembrando que ele é fracionado, mas ele é ablativo. Olhem aí para vocês verem um pós, um dia seguinte. Tem crostinha sim, né? Então, existe um pós. 2 dias. Mas, olha, a mesma paciente, 5 dias depois, já com uma certa maquiagem, e voltou a trabalhar. Então, a gente consegue dar algumas dicas, sim. Por isso que eu acho que o curso ele é importante. Qual que é o macete para você ter um resultado? Lembra que eu falei lá no antigamente, a gente demorava, o paciente ficava limitado, com recuperações longas e prolongadas. Hoje, muitas vezes, com 2, 3 dias, a gente tem uma boa recuperação, dependendo do fototipo, um eritema mais estendido ou não. E existem alguns creminhos que a gente pode passar fazendo um make-up interessante. Essa paciente que eu acabei de Lembrando mostrar. aqui, né, Helena, que esse que você está mostrando é um resultado para valer, agressivo. Porque pode deixar a outra foto, que é o pré e pós dela. Uhum. Porque se você quiser baixar a energia e colocar Abriu tempos as muito. perninhas. Oi? Se você baixar a energia e colocar pulsos, né, duração de pulsos muito rápidas, você vai fazer um peelingzinho superficial e só tirar manchas. Respondendo aqui, uma das nossos assistentes aqui, que está perguntando, a Flávia perguntou, né, se ele aliás, a Cíntia, né, perguntou aqui se ele vai tratar manchas. Sim, vai tratar manchas. E se você quiser, né, tratar só a mancha, baixa a energia, coloca pulsos muito rápidos, que aí você vai fazer aquele peelingzinho superficial, tirando simplesmente a mancha, né? Sim, você pode brincar com energia, você pode brincar com superficialidade, né? Aqui no caso a gente está mostrando, eu fiz de propósito, querendo mostrar um pós, que eu não considero dramático, né? Quem já viveu o passado, mas a pessoa tem que entender que existe alguns dias de alguma limitação, de alguma feiura, de alguma monstruosidadezinha, mas que por ser fracionado, a gente tem pele sã, né, ao redor. Então, a recuperação ela é mais rápida, assim. Por isso que o fracionado pegou e por isso fracionaram o laser CO2, porque ele consegue resultados interessantes. Então, como eu estava falando, ele agora fracionado, eu levei ele para minha cirurgia. Antes, quando ele era 100% ablativo, a gente fazia isolado, operava rígido e tempos depois fazia um resurface, ou o contrário, mas não simultâneo. Então, agora eu faço ele junto com a minha cirurgia da face, porque eu consigo já de uma vez propor para o paciente, naquele mesmo momento que ele terá alguns dias recuperando da cirurgia, ele terá a pele tratada, terá a pele sendo recuperada de um tratamento. E podendo trabalhar em áreas que a cirurgia não resolve, que é a região do código de barra, a região. Essa paciente aqui, ó, não foi reoperada a pálpebra, então repare como que a gente consegue melhorar as linhas de expressão, a região do código de barra, e por ser fracionado, eu fiz 2 sessões de laser nessa paciente. Aqui eu também um pós-rítido com a melhoria da qualidade de pele. Então, a vantagem de você poder entregar para o paciente um resultado de reestruturação, que é o que a cirurgia faz, você melhorar a qualidade de pele naquela mesma sequência de recuperação.
e aproveitando também o momento da anestesia. O paciente está anestesiado e vai se submeter a um procedimento do laser. Um caso de indicações sem ser a clássica, esse é uma paciente já de mais de 80 anos, já tinha feito suarrítido e tinha chantelasmo, né? E não foi reoperada a pálpebra, inclusive porque ela já tinha um padrão de ectrópio. Mas repare como que a gente conseguiu melhorar a qualidade da pele e melhora também de cicatriz que ela tinha na região da testa e na área do chantelasmo. Seringomas é um tratamento bem interessante a indicar o CO2, a gente faz de forma bem pontual, localizado, e a recuperação ela é interessante. Aqui um caso de cicatriz, né, cicatriz na região do mento, era uma cicatriz bem fora, né, das linhas de expressão, e a gente, após 3 sessões, a gente conseguiu promover uma boa camuflagem de uma cicatriz que era bem aparente. Bom, um caso mais atípico ainda, essa senhora com esse tumor extenso no nariz, foi feita uma ressecção de toda a pele do nariz e feito um enxerto de pele total. Então, ali à esquerda eu tenho o pós-cirurgia do enxerto recente, 3 meses. Eu propus para essa senhora e fiz 2 sessões com laser CO2 e repare o resultado, 1 ano depois, em toda a área do nariz, que era a área de enxertia, como que a gente consegue um nível de qualidade, quase não se nota a transição do que é a pele enxertada com cicatriz. Então, a paciente ali com eritema, né, de um enxerto, aí após uma sessão, e ela 1 ano depois com a melhoria de toda a qualidade de pele. Então, uma senhora de mais de 80 anos, um tumor extenso, um tratamento oncológico, e a gente ainda pode promover um resultado estético interessante. Caso de estria. As estrias é um desafio, né? A gente tem que nunca prometer coisas assim dramáticas, mas a estria vermelha, que é a estria eritematose, a estria em formação, para mim essa é a melhor indicação de tratar a estria com o laser CO2. Aquela estria que já é mais branquinha, aquela estria antiga, ela tem mais dificuldade. Muitas vezes a gente tem surpresas com resultados interessantes, mas são tratamentos, sempre eu penso em 3 sessões, eu espaço mais, não faço tão seguido igual um tratamento em face. Uma área de cotovelo, né? Diferente, mas essa paciente me pediu por ter aquele aspecto cascorento, né? De uma região de apoio. Então, a gente usa energia bem baixinha, uma densidade baixa também, então, um tratamento bem superficial, e com isso a gente consegue melhorar a textura dessa região, que é uma área corporal diferente. Bom, eu acho que a ideia aqui era dar algumas dicas e algumas ideias e responder algumas dúvidas, né, Álvaro? O que você acha de a gente olhar aí as perguntinhas? Isso, ótimo. Sim, já temos umas perguntas aqui. Legal, os resultados. Obrigado aí por compartilhar com a gente, né? A primeira pergunta aqui é do Carlos. Ele pergunta: vocês contraindicam a realização do laser no mesmo momento que toxina botulínica, preenchimento, ácido hialurônico? Como você faz? Qual a sequência disso? Bom, eu nunca faço, por ser um laser ablativo, a gente está causando ali, além né, de todo esse estímulo com alguma lesão ali de epiderme, eu nunca faço no mesmo momento, nem a toxina e nem o preenchimento. Eu faria primeiro o laser, eu acho que ele pergunta aí a sequência, eu faria primeiro o laser, e como a pele até recuperar rápido, na semana seguinte eu já faria a toxina com preenchimento, mas não faria antes, não. Se já tiver feita a toxina, ela já está toda com o efeito ali já instalado, 3 meses depois, 4 meses depois, eu faria o laser. Legal. Pergunta aqui se no curso nosso, né, agora do dia 31, já já vou colocar de volta aqui o QR Code do curso, vai ser um curso cirúrgico, pergunta se a blefaroplastia será feita com laser, né? Aí você já respondeu aqui que sim, sim, será tanto pálpebra superior quanto inferior transconjuntival, como você viu lá no meu vídeo, né? Meu resultado está aqui, ó, até hoje, bonito, né, sem bolsas, né? Vai ser feito tudo com laser de CO2 e vocês é que vão fazer a parte prática, né? Depois tem a pergunta da doutora Cíntia. Aí, Cíntia, um grande abraço para você, obrigado pela participação. Ela pergunta da mancha,
que eu já respondi, né? Se você quer fazer só mancha, só aquele resurfacingzinho, peelingzinho, light, o que que você faz? Lembra da nossa formulinha? Baixa energia. Encurta pulsos, pulsos extremamente rápidos, você vai fazer um resurface em energia baixa, praticamente só epiderme, aí até derme papilar, dá um estímulo bacana e você vai remover a pigmentação toda. Lembrando que para remover pigmentação, eu preciso de densidade alta. Lembra da nossa gangorra? Se eu estou com a energia baixa, eu jogo a densidade para cima. Não é isso, Helena? Para pegar Isso. melhor as manchas, né? Eu acho que é importante analisar aí o nível de melanose, né? Porque às vezes a gente tem melanoses profundas. Então, nessas pacientes, às vezes eu faço uma jogada de fazer uma luz pulsada primeiro e ver o tanto que eu consegui clarear, e associar um CO2 depois. Ou a paciente tem a mancha em alto relevo, quase uma ceratose associado ali àquele pigmento. Se esse pigmento, se é ceratose em alto relevo, aí vai ser CO2 mesmo. Mas aquela mancha, aquela pigmentação que estiver a nível de epiderme, a gente vai conseguir tirar com CO2, principalmente com esse raciocínio que o Alvo está colocando. Uma densidade alta, energia baixa para ficar mais superficial, tudo que tiver naquela superfície de epiderme realmente vai conseguir limpar. Às vezes as manchas não saem totalmente porque você tem ela de uma forma mais profunda. Aí talvez valha a pena um acroma ou a luz pulsada. Um kill switch, né? É. Legal. Aí tem uma pergunta aqui da doutora Flávia, agora sim, doutora Flávia, né? Que ela pergunta do nosso querido Dualdip, né? Então ela pergunta: o ideal para a contração de pálpebra, eu reduzo potência, energia e densidade? Como é que eu brinco com isso daí? Flávia, a densidade aqui é uma jogada importante. Se você quer mais contração, coloca mais pontinhos, aumenta a sua densidade. E pensando no meu seguro, se eu estou aumentando a densidade, diminui um pouco a energia, né? Se você quiser brincar com potência, se você baixar a potência, o que acontece? O pulso vai ficar mais longo e você vai ter mais contração também. Então, você pode tanto brincar com a potência quanto brincar com a energia aí, mas joga a densidade para cima, que é para você ter mais efeito térmico, ok? Aí a outra pergunta é se o nosso curso do dia 31 é apropriado para quem não tem experiência com blefaroplastia. Helena, quer responder isso? Mas aí a pergunta é porque não é cirurgião plástico? Eu não... Pois é, ele é mais indicado para quem já opera, né? Se você é É. cirurgião, opera, então para você vai ser bacana, você vai aprimorar a sua técnica e aprender também como faz a blefaro com o CO2. É. Outra pergunta aqui da doutora Cíntia aquela que eu falei com você, Helena, antes. Eu sabia que iam perguntar, né? Qual anestesia que você faz para fazer um belo resurfacing no consultório? Isso, mesmo antes, quando eu não tinha oportunidade de ter o anestesista aqui no consultório para promover uma sedação, eu sempre anestesiei meu paciente do laser CO2. Principalmente nessa região central, eu faço o bloqueio clássico, sempre fiz. Eu acho que só o tópico para um tratamento, se o objetivo for melhoria das rugas, nessa área central, que é muito sensível e dolorosa, eu sempre fiz bloqueio. E muitas vezes na área lateral, não precisando aprofundar muito, às vezes o tópico ajuda, mas eu gosto de fazer alguns pontos de anestesia. E dessa forma, eu sempre fiz, desde que o laser se tornou fracionado, a nível de consultório, né? Mas o laser CO2 tem essa fama, né, de ser doloroso, minha amiga não aguentou, será que eu vou aguentar e tal. Então, eu acho que muitas vezes uma associação, se você for fazer puramente com anestesia, associar um tópico bem aplicado, mas faça um bloqueio na região central para um bom tratamento. Ou, se for um Principalmente tratamento, talvez nessas áreas onde você vai fazer mais agressivo, né? Tipo ao redor da sim, é boca, que eu falei que na tem lateral, ruga. se tiver cicatriz, aí vale a pena colocar um anestésico local, né? Mas, por exemplo, estria, essas áreas corporais que a gente nunca faz com muita agressividade, eu consigo tratar puramente com anestésico tópico e gelo, né? A gente esfria e trata. Legal.
Aí uma pergunta da Simone, ela pergunta se o pulso ultra rápido, né, também é ablativo. Sim, claro, ele fura, e você viu ali que fura mais de 2 milímetros de profundidade, né? Mas para conseguir isso, o que que eu preciso? Potência, lasers muito potentes. Então não adianta pegar um laser de 30, 40 watts, você não vai conseguir chegar a fundo com pulsos muito rápidos. Você precisa de laser de 60 watts para cima, realmente para conseguir aí fazer esses furos profundos, porque esse furo profundo certamente tem uma carga térmica associada e você vai fazer o estímulo de colágeno, né? Então, seria para rugas profundas. A Simone pergunta qual seria a indicação. Então, seria para rugas profundas, cicatrizes de acne, essas rugas ao redor do lábio, a ruga aqui na lateral, não é isso, Helena? Você quer Isso. complementar? É, Aí, é, onde você precisa de fundo, né? toda vez que a gente faz essas regiões, eu imagino que aí mereça um tratamento um pouco mais agressivo, mas tudo isso bem alinhado com o paciente, porque também a pessoa se propõe a fazer um laser CO2, esse é meu pensamento. E o tratamento muito suave, e ela tem aquela ruga que merece um tratamento, talvez fique subtratado e ela não fique satisfeita. Então tem que alinhar bem isso, né? E é interessante que o laser fracionado, nessas áreas que a gente faz mais agressivo, na mesma face aqui mais suave, fica uma recuperação um pouco diferente, mas recupera rápido, bem mais rápido do que quando não era fracionado. Aqui estão perguntando também se piora o melasma, né? Como todo laser ablativo, ele vai, Térmico. né, térmico, ele vai piorar o melasma. Então, quando a gente tem um melasma, também tem que ver muito isso. Como que está o tratamento desse melasma? O paciente já está em tratamento? Está equilibrado? Ela já tem um controle desse melasma? Eu faria um preparo muito bem feito e alinharia com ela o objetivo desse laser, melhorar uma qualidade de pele, De fechar repente, poros, fazer não um fazer superficialzinho, assim, só para tirar a superficial, mancha superficial, né? associar aí um tranexame Pulso bem rápido, e necessidade de associar bala. talvez um tranexâmico, né, imediato para ter um efeito é, praticamente como um drug delivery de clareador e voltar com um despigmentante intenso precocemente. Tem a data certa de voltar, mas isso tem que ser bem falado com o paciente. E aqui, seguindo a pergunta dele aqui, ó, você associa drug delivery na blefaroplastia? Pois é, na parte inferior, como no rosto todo, eu tenho feito com tanto o CO2 quanto o Morpheus, né, o PDRN e o Exosomos, em forma de creme, máscaras. Certo. Depois ele repetiu a pergunta aqui, negócio da Da toxina, toxina. né? Mas acho que você já respondeu, Aí eu né? Você respondi não lá a faz ao mesmo sequência. tempo, mas a Não. toxina é uma coisa muscular, não vai, o laser não vai chegar lá. Você acha que atrapalharia? Sim, você tem ali edema, você tem uma reação inflamatória importante acontecendo. Eu acho que não deve associar naquele momento, né? E imediatamente antes faz a toxina, a gente pede para ter um certo que não tem uma mobilidade, então não é indicado. No pós-imediato, é isso que eu falei. Você causou uma inflamação, você tem uma reação ali acontecendo, eu faria na semana seguinte. Qual a sequência Tanto ideal, então? Laser primeiro e laser toxina e a depois? toxina a seguir. Na semana Legal. seguinte, que a pele já vai ter soltado essas crostinhas, já está totalmente epitelizada, um edema leve, eu faria, né? E também depende do nível do tratamento, mas uma semana a duas eu faria a toxina e preenchimento, bioestimulador, o que achar que for necessário. E aí tem uma pergunta aqui do Leonardo: como evitar aquele efeito de pele pálida, esbranquiçada, que parece artificial, que acontece Nossa, nos resurfacings com CO2? O que é isso aí, Helena? Explica pra gente. nossa, esse aí eu acho que ele está Eu lembro tentando. disso na época É, do totalmente ablativo, no não totalmente fracionado, né? ablativo, eu lembro disso também em tratamentos parciais, até com aquele pili mecânico, como é que chamava? Com a lixa? Dermabrasão, Dermabrasão. a A lixa. dermabrasão causava uma discromia brancacenta, é,
bem notório e isso não tem tratamento. E os lasers, e o laser 100% ablativo, a gente teve alguns casos de discromia dramática em alguns pontos da face, que também foram hipocromias que não teve solução, mas era agressividade em áreas indevidas. Isso foi muito bem falado, discutido em mesas de complicações lá atrás, na década de 90, que com laser fracionado a gente não vê isso. Eu defendo muito um tratamento completo para não ter degrau de cor. Então, quando eu faço a área palpebral, eu tento fazer um degradê, tento, às vezes, fazer um tratamento completo, mesmo suave, no rosto todo, para não dar degrau de cor. Mas esse nível de discromia, hipocromia, como ele está falando aqui, há muito tempo eu não vejo. Com laser de CO2 não vejo. Com fracionado realmente ficou bem mais seguro, né? Bem mais tranquilo. Com fenol, às vezes pode acontecer sim, né? Aquele nível de muita agressividade na onde a ruga era profunda e foi feito por propósito isso, e você ficar com essa coloração branca que é intratável. Entendi. Entendeu? Agora, uma última dica aí, Helena, já que não perguntaram aqui, eu pergunto. Como é a história da hipercromia? O pessoal morre de medo de hipercromia com laser CO2, de manchar. Você tem alguma dica para não manchar? Um bom Fazer o preparo. CO2 tranquilo e não manchar? CO2 tranquilo e não manchar, aquela pele fototipo baixa, né? 2, 3, né? Do 3 para o 4, você tem que prestar bastante atenção com o nível de não estar bronzeado, como que é o cuidado que a pessoa já tem com essa pele e fazer um bom preparo. A pele bem preparada, ela vai agradecer o tratamento, tá? CO2 nunca fiz um fototipo alto como aquele que eu mostrei da transconjuntival, que é o fototipo 6, né? Negro. Até 5, bem preparado, eu já fiz. Mas a gente tem essa precaução. E se evolui com uma hipercromia, que é a pigmentação pós-inflamatória, a gente vai tratar. Então, você tem que saber tratar isso. Mas a gente faz de tudo para evitar essa hiperpigmentação. Legal, bacana. Pessoal, estamos chegando no final aqui, então, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, e eu queria colocar aqui o resultado da nossa enquete, né? Qual a próxima masterclass que vocês querem? Então, olha aqui, ó, ganhou. Tá aparecendo aí para você, Helena? Oi? Tá Desculpa. aparecendo aí o Tá. resultado da coisa? Então, ganhou a monopolar. Ah, sabia, tá na moda, Essa né? onde você Os pegou? Olígio X, essa moçada toda que está usando aí monopolar. Então, vamos fazer uma bela masterclass de radiofrequência monopolar. Certamente vamos ter um convidado também. Vai ser a próxima e já já a gente vai estar divulgando aí a data que vai ser agora já no mês de junho. A gente quer fazer uma masterclass todo mês, né? E gostaria também de finalmente colocar aqui para vocês o convite, né? Outra vez do nosso curso. Aqui, está aparecendo ele? Colocar Tá aqui sim, o, tô vendo. o convite do curso para o dia 31 de maio, para você que já faz laser CO2, cirurgiões plásticos, cirurgiões dermatologistas que fazem, oftalmologistas que já trabalham com laser de CO2, se quiserem pegar mais dicas de como fazer uma transconjuntival, pálpebra superior e associar com o Resurfacing para melhoria da qualidade de pele, fica aí o convite para vir com a gente aqui no Instituto fazer algumas cirurgias, então, e pegar os macetes no dia 31 de maio. Está aqui o QR Code para você pegar informações e inscrições. Legal? Pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado pela participação de todos que ficaram com a gente aí até agora. Aviso que essa aula foi gravada e vai ficar disponível lá no YouTube, no canal do YouTube do Instituto Álvaro Boixá. Essa aula vai ficar gravada lá, ok? Helena, muito obrigado aí pela participação. Pessoal, Obrigada a um você grande também. abraço a todos, uma boa noite e até a próxima Masterclass, que Isso, a vocês gente já está sempre. sabem, vai ser da Monopolar RF. Você sabe o que é radiofrequência? Ah, Boa. pois é. Então espere, a gente vai descobrir na próxima Masterclass. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Tchau. Obrigado, Álvaro. A gente sempre aprende muito com você. Valeu. Tchau, tchau.